Existem muitas pessoas que se comunicam ou alegam, e claro, gente, em tudo há mistificação, em tudo há aproveitadores, e eu diria que a intenção deles não é apenas lucrar e enganar, é também dispersar a sua atenção, fazer com que você tenha descrença sobre aquilo, passe a debochar daquilo e não escute e não fique atento à realidade. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Mas aqui voltando, existem relatos, e aí eu estou entrando em relatos sérios, de pessoas que ao conversarem com esses seres alienígenas, se deram conta que a longevidade deles é muito maior. Esse contato da Bianca com o Carran, que eu menciono no livro, se não me engano, Porque Somos Deuses, né? Porque nós somos deuses, ou porque nós somos deuses, é uma coisa assim. Então, existe o Carran vive mais ou menos 600 anos. Ou seja, na verdade, trocando em miúdos, o que esses extraterrestres nos demonstram é que nos locais onde eles vivem, o trocar de roupa é mais espaçado. Nós estamos caminhando para isso, né? Antigamente a gente se acabava com 30 e poucos anos. Agora já estamos na média dos 70. Ou seja, nós já dobramos a nossa longevidade. E conforme a gente for curando algumas coisas que não estão muito saudáveis nessa matéria, ela vai se tornando mais longeva. Inclusive na Bíblia há relatos de que com 100 anos seremos vistos como crianças. E eu acho que o Carran, por exemplo, ele menciona isso e ele deveria, com 100 anos, parecer uma criança, se ele parecia um jovem de 30 anos, na casa dos 30 aos 600 anos. Então, por que será que conosco é diferente? Pode ser por isso, por sermos ainda um projeto novo, que está passando pelas suas transformações, como pode ser o que a Masofia e o próprio Carran mencionam, e eu não sei se é mencionado em outros livros, e vocês aí me ajudem nisso, se existem outros livros, que diz que a Terra passou por um acidente solar. Coisa que não aconteceu com essas civilizações. Então elas têm um caminhar mais equilibrado, não houve interrupções, né? No nosso caso aconteceu um acidente solar. Eu posso falar nisso mais abrangentemente, como eu falo nos meus livros e em outros vídeos. Aqui eu vou falar que houve um acidente solar inesperado para o projeto que estava implantado aqui na Terra. Então tudo que existia antes do acidente foi retirado da Terra. O que ficou aqui foram os lesionados pelo acidente. Nós somos os lesionados. Isso significa que nós não temos lembrança do porquê estamos aqui. Por isso também encontramos que os extraterrestres têm lembrança. Eles sabem quem são, sabem quando trocam de roupa. Por exemplo, fez 600 anos. Eu já quero trocar de roupa, eu passo por uma outra roupa sem perder a memória. Entendeu? Sem eu perder a memória do que eu era. Isso não acontece conosco. Nós não nos lembramos. A roupa, além de durar menos, quando a trocamos e chamamos de reencarnação, ou seja, reentrada na carne, reentrada na matéria, nós não temos lembranças do passado. Por isso precisamos reaprender. Não é só o motor, né? A motora, a coisa motriz do corpo. Ou seja, precisamos aprender a andar, precisamos aprender a falar, precisamos aprender a gesticular, a emitir pensamentos, a concatenar o que se pensa com a fala, a ouvir e entender para responder. Tudo isso são coisas motoras que o corpo passa. Ao que parece, esses ETs não passam por isso. Quando eles são transferidos para outro corpo, eles continuam de onde pararam,
com todas as lembranças. Então isso também sugere que no futuro isso irá acontecer conosco. Nós nos lembrarmos. E porque não nos lembramos também, existe uma sorte de prejuízo. Porque o extraterrestre tem consciência de que isso é uma roupa, é uma vestimenta para eu me manifestar em um momento para resolver uma determinada coisa encarnado. Ou seja, essa coisa que aparece de forma sutil na energia, quando ela se materializa, ela condensa esse acontecimento. Quando ela condensa esse acontecimento, ele pode ser regularizado, ele pode ser visto, ele pode ser dimensionado e modulado. Não vamos falar aqui em pecado, não vamos falar aqui nessa sorte de coisas. Então, sim, os extraterrestres nos demonstram que a longevidade com a memória de todo o percurso é possível. E é isso que parece estar sendo buscado na espécie humana que ficou no planeta, porque ela é oriunda de um acidente solar inesperado. O Sol costuma provocar esses acidentes, ou seja, ele libera uma energia, uma carga energética muito grande. Ao que parece, o que é relatado tanto pela Amazofia, que aqui eu vou citar os dois, onde eu aprendi e peguei, né, esse conhecimento, e no Kahana, no livro da Bianca, com esse contato com esse extraterrestre, eles dizem que a Terra era nova no sistema solar. Deduz-se que a Terra veio de um local, e é isso que os cientistas acham estranho. A Terra não parece ter nascido aqui junto com os outros, ela parece ter aparecido, surgido, só que eles não conseguem pensar numa engenharia nesse grau, né? Trazer um planeta e situá-lo entre outros dois para que ele comece a orbitar ali e ficar ali. Como isso era novo, ela estava totalmente despreparada. Então pegou o projeto despreparado, eles rapidamente desfizeram tudo que estava ali, levaram para as naves o que podia ser levado e os lesionados ficaram aqui. É uma história que eu conto já no divã, né? Os habitantes da Terra no divã, porque é disso que a gente precisa tratar. É dessa ausência de memória que foi muito explorada e mal explorada, que ainda vigora em nós e nos usa, nos manipula e nos torna doentes. E nos impossibilita de progredir e de caminhar. Isso é algo que eu posso falar com vocês se vocês estiverem interessados, ou aguardem o livro sair, que a gente até abre lives falando sobre alguns temas que eu estou abordando ali no livro. Mas aqui eu estou dizendo que deixa claro que é usual no universo que as pessoas se lembrem das suas experiências de vida, ou seja, quando ela reencarna, ela continua com a lembrança, e a longevidade, se viver muito tempo. Mas os antigos diziam que vivia muito tempo, né? Matusalém foi o quê? 900 anos? Noé viveu esse tempo todo. Então, havia pessoas na Terra que viviam muito tempo. Pode ter sido antes desse acidente solar que lesionou, cortou a comunicação. Então é bom que vocês percebam, de novo eu tive que parar para ligar, mas eu vou cortar esse pedacinho. Então é preciso que a gente entenda que já há experiências em outras formas de vida dessa longevidade, dessa não perda de memória, e tudo indica que já aconteceu no planeta também. Depois aconteceu o que eles chamam de um cataclisma, que pode ser isso, pode ser esse acidente solar, e tudo depois dele foi diferente, tudo aconteceu de forma muito diferenciada. Então a gente pode falar disso depois, tá bom, gente?